Olha só, acho que todo mundo acompanhou aí aquele caso de Santa Catarina, né? Em que a justiça absolveu um homem que era acusado de estupro de uma garota aí de 21 anos, a Mariana Ferrer, e, na verdade, ao absolver ele, tinha provas ali no inquérito, no processo, mas acabou aí, fizeram uma vista grossa, o que ficou conhecido como estupro culposo, né? Que dando a entender que o rapaz estuprou, mas não teve a intenção de estuprar. Apesar disso não estar escrito claramente na sentença, até porque não existe essa tipificação no Código Penal, a maneira como o caso foi conduzido levou a essa leitura, a essa interpretação por parte da imprensa. Mas para entender melhor esse caso, conversar com a gente sobre isso, a gente está aqui no Zoom com a advogada a doutora Ellen Tremura Lopes, que é secretária da OAB Rio Preto. A doutora Ellen está aqui. Doutora, me ouve bem? Sim, Alexandre, te ouço sim. Boa tarde. Opa, obrigado por atender a gente, doutora. Bom, vamos lá, doutora. Como esse caso repercutiu aí no mundo do direito, principalmente entre os advogados, considerando que a gente teve uma atuação questionável, no mínimo ali esquisita, do advogado que defendia o réu, né? Quase que intimidando a garota, que no caso era a vítima. Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade. Sim, esse com certeza é um dos casos que mais foi comentado nos últimos dias, se não o mais comentado. Realmente é uma situação, no mínimo, estranha em relação a tudo que foi apresentado. É claro que eu não tive acesso à íntegra do processo, do que realmente ocorreu na audiência. Eu vi pelo menos parte do que aconteceu, não sei se houve cortes ou não, não tem como afirmar, mas em relação ao que foi apresentado, ao que eu tive acesso e vi, Alexandre, realmente não é algo costumeiro, houve um excesso. É claro que o advogado ele sempre vai se utilizar do que ele entende ser necessário para que a defesa do seu cliente aconteça. Acredito também, assim como já houveram notas públicas, que se tudo aconteceu da maneira como foi apresentado, como todos nós, infelizmente, tivemos acesso e vimos, isso vai ser apurado. O Ministério Público já também pediu instauração a respeito da conduta do promotor de justiça. O CNJ também vai averiguar a respeito da conduta do magistrado que presidia a audiência, mas realmente foi uma situação de muita humilhação, uma revitimização, como já disse e repito, dentro do que foi apresentado, dentro do que nós vimos. Realmente foi uma situação bastante estarrecedora para todos nós, operadores do direito, e também para todos nós, enquanto cidadãos. Acho que principalmente aí para as mulheres, né? Uma situação e falar por que a mulher não denuncia, ela fala, é por esse tipo de coisa que as mulheres têm receio aí, né? Uma situação como essa, Alexandre, é muito complicada exatamente pelo que você pontuou. Hoje, há muito incentivo, há muitas campanhas que buscam a conscientização das denúncias. Quando a mulher chega ao ponto de denunciar, é porque muitas coisas já aconteceram. E uma situação que causa tanta comoção na sociedade, muitas vezes pode ocasionar a essas mulheres, a nós mulheres, um desencorajamento. E por isso eu afirmo para você que hoje há muitas iniciativas, até mesmo por parte do Poder Judiciário, de conscientização de todos os operadores do direito. Então, não posso dizer para você que o que aconteceu ali é recorrente. Insisto, você que sabe de algum caso de violência contra a mulher, você que sofre violência contra a mulher, você precisa denunciar sim, porque não são casos em que os agressores ficam impunes. Existe punição. O que aconteceu ali é no mínimo estranho, como você muito bem colocou, a questão da absolvição. Até onde eu tive acesso, até onde foi liberado, pelo que eu vi, porque o processo, como você sabe, corre em segredo de justiça, não houve absolvição por um estupro culposo. Mas, por outras razões, nas quais eu não entro no mérito, porque, como eu te disse, não tive acesso à íntegra da audiência e também a toda a sentença.
mas não existe essa possibilidade de uma pessoa que está sendo julgada ser absolvida por um estupro culposo. Isso não é algo que vai virar moda. Porque, como você muito bem colocou, não está tipificado, não existe esse crime. Isso corre algum risco de criar algum tipo de jurisprudência, doutor? Ele estuprou, mas foi numa festa, estava bêbado, então ele não teve essa intenção. Corre o risco de se criar aí uma figura, no mínimo, inusitada ou perigosa, né? Acredito que não, Alexandre, até por conta de toda a proporção que esse caso merecidamente tomou, é lógico, vai ser instaurado toda a situação que se instalou e se já gerou toda essa proporção nesse momento, não é algo que vai se instalar, pelo menos dentro do que eu acredito. Tomara, vamos torcer. Doutora, voltando ao vídeo da audiência lá, eu tive a oportunidade de ver o vídeo na íntegra, inclusive está disponível, acho que no Conjur. Durante a fala do advogado, em torno de 30 e poucos minutos, o promotor do caso só foi fazer uma intervenção aos 28 minutos ali, pedindo uma moderação. É normal o promotor ou até o juiz que preside ali uma audiência, não estou nem falando desse caso específico, deixar o advogado, por exemplo, fazer o que quiser, como foi feito ali, ou caberia ao promotor intervir, ao juiz pedir mais parcimônia? Como que funciona uma audiência de um caso desse? Cabe, Alexandre, a qualquer das partes, independente se juiz, que é quem preside a audiência, independente se promotor, se não houve um pedido de moderação, com certeza isso vai ser apurado. Eu li em matérias que falaram a respeito da audiência que houve, sim, intervenções, tanto da parte do juiz como da parte do promotor. E aqui eu faço um parênteses, Alexandre. É muito importante também que na hora que a pessoa vai fazer a contratação de um advogado, de uma advogada, que ela tenha um pouco de cautela também em averiguar o conhecimento técnico desse profissional. É lógico que, pelo vídeo que nós, infelizmente, tivemos a oportunidade de assistir da audiência, houve, sim, excessos por parte do advogado e considero talvez até uma relativa omissão por parte do juiz e também do promotor dentro daquele trecho que foi visto, repito, não dentro da íntegra, mas dentro daquele pequeno texto, ficou talvez evidente que houve omissão. Mas, dentro da sua pergunta, isso não é corriqueiro dentro do Poder Judiciário. Pode acontecer situações pontuais, mas não é regra que isso aconteça. Porque o advogado, a gente até entende, ele vai lançar mão de todos os artifícios aí, enfim, questione-se ou não, mas para defender o cliente dele. O estranho foi o silêncio ali principalmente acho que do promotor, né, no caso, não sei. Bom, é isso, doutora. Quer falar mais alguma coisa desse caso? A OAB Rio Preto tem, acho que, um movimento de mulheres aí que atua nesse tipo de situação, né? Como é que funciona? Sim, a OAB ela é composta por comissões. Nós temos a comissão da mulher advogada, nós compartilhamos, enquanto instituição OAB Rio Preto, a nota de repúdio da OAB Nacional, devido a toda a proporção. O caso aconteceu em Santa Catarina, mas a OAB Nacional se posicionou emitindo uma nota de repúdio. Então, as medidas foram tomadas sim. E a conscientização é algo que vem tomando cada vez maiores proporções. A OAB Rio Preto apoia, sim, essa bandeira e, com certeza, sempre estará em favor das mulheres, incentivando e conscientizando a questão da violência e que as denúncias continuem, porque somente por meio de denúncias a justiça será feita, será alcançada. Nesse caso, aproveitando até o gancho aí, teve a nota de repúdio, o Senado aprovou também um repúdio ao advogado, principalmente. Nesse caso, o que pode acontecer, doutor, além do repúdio, porque teve algumas representações ao CNJ, ao CNMP e também à OAB. O que pode acontecer com esses operadores aí do direito? Cabe alguma, na sua avaliação, alguma punição ou é uma censura moral apenas? Cada instituição, Alexandre, com certeza irá apurar os fatos e, em havendo condenação, as sanções para cada um dos operadores do direito, tanto advogado como promotor e até mesmo juiz. Tá certo, gente. Tá aí Dentro da OAB, por exemplo, existe todo um código de ética, então o advogado, não só nesse caso, mas o advogado que ele age com condutas que talvez não sejam as mais aprovadas, elas são sim passíveis de sanções.
Muito bom. Doutora Ellen Tremura, muito obrigado pela sua entrevista, viu? A gente agradece pela disposição. Obrigada. Tá certo, gente. Tá aí a advogada Ellen Tremura, secretária da OAB Rio Preto, falando desse caso aí que, enfim, chocou aí o país, né? Só se fala nisso e na eleição dos Estados Unidos, nas redes sociais, inclusive gerou aí repercussões fora do mundo do direito. Aquele jornalista da Jovem Pan lá, o Rodrigo Constantino, acabou demitido não só da Jovem Pan, foi demitido da Record por causa de um comentário absurdo que ele fez em rede social aí, defendendo o estuprador e atacando a menina e dizendo que se fosse a mesma situação com a filha dele, ele colocaria a filha dele de castigo e nunca denunciaria o rapaz, porque a filha não teria o direito de ir numa festa, beber e não ser molestada, tá? Então, opinião de cada um, mas sofrendo as consequências dessa opinião.